Estamos aqui hoje no ateliê da artista plástica Rita Manhãs e o nosso papo hoje é sobre mulheres artistas. Quem inspira Rita Manhãs? Rita, antes da gente começar nosso papo, se apresente, quem é você? Meu nome é Rita Manhãs, eu sou artista plástica, minha formação foi na Escola de Belas Artes, a UFRJ. Depois, durante alguns anos, eu frequentei a Escola de Arte do Parque Lage. Sou professora de arte, e professora de pintura e dou aulas de pintura. E eu te chamei aqui hoje porque eu te desafiei a me trazer 5 influências no seu trabalho artístico, né? Gente, a Rita Manhãs, ela é minha amiga, ela trabalha com pintura há muitos anos e a gente estava batendo um papo sobre mulheres que influenciaram o trabalho dela. Estamos aí na proximidade do Dia das Mulheres de 2020 e que mulheres você selecionou pra gente? Conseguiu fazer uma listinha de 5? É um top 5 diferenciado essa semana. Eu agradeço o primeiro convite, foi muito bom. Eu fiz uma escolha pensando no momento que a gente está comemorando o Dia das Mulheres, né? O mês das mulheres. E aí eu me inspirei em algumas artistas que eu acho que foram assim muito importantes para nós, mulheres pintoras, né? E eu não podia deixar de citar a primeira mulher que teve acesso a um aprendizado de arte, que foi a Sofonisba Angussola. A Sofonisba, ela é uma mulher que nasceu em Gênova no século XVI. E naquela época as mulheres não tinham acesso, né, aos ateliês, às escolas. E as escolas não eram as escolas formais de hoje, né? Geralmente as pessoas frequentavam os grandes ateliês para aprenderem. Uhum. Graças ao pai dela, né, que tinha uma quantidade de filhas, ele era um comerciante, não era um homem envolvido com arte, mas ele era um humanista, ele tinha interesse que os filhos fossem preparados para a corte, aquela coisa toda. E ela se destaca, e ela então começa a fazer aulas num ateliê, e ela começa a desenvolver os seus desenhos, e nisso ele tem uma oportunidade como comerciante, né, de circular muito. Ele acaba apresentando um desenho dela pro Buonarroti. Uhum. Era uma figura de uma menina que ensina uma pessoa mais velha a ler, e a menina está assim sorrindo. Ele gosta muito daquilo e ele diz: então pede agora para que ela faça um desenho de alguém chorando. E ela era muito corajosa e já tinha experimentado desenhar todas as crianças da família, aquela coisa toda. E ela enfrenta e faz o desenho e manda para ele, que já era um grande na época, uhum, né? E ele fica bastante impressionado e indica para ela fazer o retrato do Duque de Alba. E ele indica para Felipe, o rei da Espanha. E ele leva a Sofonisba para a Espanha. Ela vai ser dama de companhia da rainha, ensinar a rainha a pintar. Uhum. E ali ela começa a fazer retratos, mas ela não teve acesso, ela acabou fazendo retratos, e a carreira dela foi muito voltada para isso, porque ela não teve acesso a nenhuma aula de modelo vivo, ela não poderia, ela era mulher, né? Sim. A elas era vedado esse tipo de experiência. Então ela se dedica ao retrato. E ela vai para lá, para a corte, e como ela é dama de companhia, ela não pode assinar os trabalhos dela. Então ela pinta a Europa inteira, e ela presenteia, né? Porque ela começa a ter esse relacionamento muito grande dentro da corte, né? Bom, ela fica 10 anos com a família real. Um dia ela resolve voltar. E ela é assim uma mulher que inspira, porque para a época dela ela rompe com isso, né? Ela entra nesse mundo que era masculino. E além do mais, quando ela decide voltar para Gênova, ela pega um navio e ela se apaixona pelo capitão do navio. E ela se casa por amor, que também era foi uma coisa fantástica, né? Ela estava ali rompendo várias barreiras, Várias né? barreiras. E é muito engraçado que quando a gente pensa em Renascimento, dificilmente a gente lembra de um nome de uma mulher.
É muito raro, é muito raro. Eu acho que esse nome as pessoas têm que anotar e têm que pesquisar mais. Exatamente. Porque a gente fala do Barroco, a gente lembra da Artemísia, por causa daquela situação horrível que ela passou, né? Que a primeira mulher a entrar na academia de Roma e tal, mas acaba sofrendo, né? Sendo violentada e não sei o quê. Mas a gente não tem acesso a quem veio antes, quem foi abrindo o caminho, né? Pois é. E por causa dessa falta de assinatura dos trabalhos dela, esses trabalhos, com o tempo, ela foi esquecida e ela foi confundida, né, com outros grandes artistas. Então, ela foi reconhecida, né, nas coleções como se ela fosse, se fossem trabalhos até de Leonardo da Vinci, né, El Greco e outros. Recentemente, o Prado tem muita obra dela e outras que eles recolheram, né, e fizeram uma exposição dela junto com a Lavínia Fontana. E Lavínia Fontana é uma artista também que abriu caminhos e ela é a primeira artista profissional, mulher profissional. E ela é a sua segunda escolha? É a minha segunda escolha. Porque ela é de uma geração seguinte da Sofonisba, estou fazendo esse paralelo porque são mulheres do mesmo período, né, do século XVI. Vale lembrar aí pra galera que a gente não colocou em ordem de artistas favoritas, né? Não. É uma ordem cronológica. Isso. E aí ela dirige um enorme de um ateliê, ela tem um relacionamento excelente, era uma pessoa afável, fácil de lidar. Ela ganha a Europa toda. Pinta, só que ela teve, numa época, né, uma geração na frente, então ela teve acesso às aulas de modelo vivo, porque o pai era um pintor, o irmão era um artista. Então eles desenvolvem essa parte de modelo vivo, anatomia, e ela começa então a pintar as mitologias, que era até ali proibido para as mulheres. E as mulheres não podiam pintar corpos, né, porque elas não conheciam anatomia. E quem rompe é a Lavínia Fontana, e ela ganha muito dinheiro pintando naquela época. Então fizeram agora no Prado essa exposição das duas. Colocando lado a lado. Terminou agora essa exposição no dia 2 de fevereiro agora de 2020. Uma belíssima exposição em homenagem às duas mulheres que romperam. Juntando aí duas mulheres renascentistas. Fortíssimas, né? Maravilhoso. Muito bom. Agora a gente vai dar um salto no tempo, porque a terceira mulher que você escolheu já é do século XIX, né? Sim. Eu escolhi Camille Claudel. A história da Camille é uma história bastante difícil, né? Ela também foi uma mulher que foi encoberta por questões do machismo, do patriarcado, né? Era uma moça que ainda naquela época ainda não se via muito com bons olhos a mulher artista, né? E ela tem muito talento e, por coincidência das outras meninas que eu havia falado antes, ela também é apoiada pelo pai. E esse pai a coloca para estudar e ela começa Aliás, ela faz a primeira modelagem dela, é novinha, em torno de 12 anos. E ela continua fazendo, e ela vai para a escola, ela entra para a escola mesmo, acadêmica. O mestre que a orienta, ele vai embora para a Itália, sai da França e vai para a Itália, e ela então conhece o Rodin. E ela vai para o ateliê dele, e ele fica admirado com o trabalho dela e tal, ele mesmo que a convida, né? E eles começam a trabalhar. E a partir dali, ela se envolve de tal maneira com o trabalho dele que ela esquece um pouco dela. Isso contraria muito a família dela, né? Que era uma família que já tinha uma certa dificuldade com o comportamento dela, que percebe que ela começa a se envolver emocionalmente com ele. Rodin mantém um casamento e o relacionamento com ela. E ela era muito jovem, né? E ela se encanta, ela admira aquele homem como um deus, né? E ela passa a ser muito mais modelo dele e ajudante dele do que a artista Camille. Chega um determinado momento que ela sofre muito com essa situação, ela rompe com ele, abre um ateliê sozinha, vai trabalhar, é onde ela realiza muitas peças que a gente conhece hoje. Só que ela se desequilibra emocionalmente, né? E num determinado momento eu sugiro que as pessoas procurem o filme Camille. Muito, muito interessante de se ver. O irmão dela, preocupado com o comportamento dela, que ela fica totalmente desequilibrada, né? E fica procurando por ele, cobrando. E a história conta que ela estava grávida e ela queria falar com ele, não consegue. Leva para uma casa, uma clínica psiquiátrica.
E ela vai para ali, ela perde a criança, ela sofre terrivelmente, escreve inúmeras cartas, não é correspondida. Em um determinado momento, os médicos sugerem que ela seja levada para casa. Provavelmente porque perceberam que ela não tinha nada de louca, né? Que ela tinha um problema emocional, na verdade. Mas a família não acolhe. Porque ela era amante do Rodin. Porque ela, moralmente, ela estava banida, né? Aqueles tempos que as coisas eram bem mais difíceis. Então ela permanece nessa clínica, nesse hospício que se chamava assim na época, para sempre. Morre 30 anos depois, sem a presença dos familiares, a mãe nunca foi ver, o irmão foi poucas vezes e Rodin muito menos. E ela acabou ficando na sombra dele, né? Ficou na sombra dele, porque, inclusive, conta-se, né, que algumas peças dele são... Ela participa tanto, né, da execução e da feitura dessas peças que não se sabe até onde ela executa essas peças. Até onde é a obra dele e onde começa a obra dela. E ela só é, assim, reconhecida muito depois, né? Também ficou ali presa a esse domínio, né, masculino. Ainda bem que foi descoberta e foi mostrada para todos, está aí disponível, né? E a próxima artista que você escolheu também tem uma história meio sofrida, né? Parece... Desculpa aí o trocadilho. Parece que as mulheres tiveram que lutar muito para viver no mundo da arte, né? Sim. Então, Frida Kahlo, eu diria que hoje ela é uma artista tão conhecida quanto Leonardo da Vinci e Van Gogh, né? Que são as pessoas que você, quando pergunta uma pessoa que não conhece arte, que nunca viu arte, manda citar, as pessoas citam esses artistas. Eu acho que ela, inclusive, hoje é muito popular e ela acho que o maior símbolo do feminismo, né? Ela é usada, a imagem dela é usada muito fortemente pela luta feminista dela. Porque a Frida, além da história dela ser muito interessante, porque também é uma história de muita dor, sofrimento físico, né? E esse próprio sofrimento que a aproxima da arte, porque quando ela fica interditada, já tinha lido todos os livros, ela resolve que quer pintar e dão a ela material e ela na cama começa a fazer os seus 50 autorretratos, né? Onde ela bota toda a sua dor ali. E por sinal, em algum momento, alguém a considera surrealista e ela se nega, né? Ela diz, não, eu não sou surrealista porque eu não pinto sonhos, eu pinto a minha realidade, a minha dor, né? Então, ela não aceita esse título. Depois de uma certa recuperação, porque a vida de saúde dela é uma tragédia à parte, né? Ela vai mostrar um trabalho pro Diego Rivera, que gosta do trabalho e gosta dela também, né? Um ano depois eles estão casados. E eles vão para Nova York. E aí, nesse momento, ela é encontrada pelo mundo das artes, né? É uma artista muito forte, né? Além de tudo, engajada. Ela se engajou no Partido Comunista na época, né? Junto com ele. Ela era vermelha e era atuante mesmo. Né? É uma mulher muito além do seu tempo. Ela tem uma estética, né? Que é escolhida por ela, a forma como ela se veste, a forma com que ela não tira os pelos, né? Pelo contrário, ela aumenta as sobrancelhas, né? Então, é uma mulher muito poderosa nesse sentido, né? E deixou uma mensagem de força muito grande. Bissexual, quer dizer, ela é uma mulher muito de hoje, né? Ela é uma mulher muito de hoje. E por isso, talvez, a identificação das mulheres hoje com essa personalidade, né? Com essa pessoa que vem reforçar, né, o comportamento das mulheres hoje. Eu acho, além de um trabalho totalmente diferenciado, né? As cores da Frida falam por ela, né? É uma mulher para ser citada como uma das grandes mulheres. E eu acho que fazem uma injustiça muito grande com a Frida quando tentam diminuir a presença e o poder dela dentro do feminismo por causa do Rivera. Porque o relacionamento que ela tinha com o Rivera era um relacionamento muito abusivo. Era. Mas eu acho que em nenhum momento ela estar dentro desse relacionamento e ela sofrer o machismo na própria pele, porque o Rivera era muito machista. Sim. Isso não tira o potencial feminista dela, sabe? As pessoas, às vezes, elas tentam anular ela aceitar o Rivera
com a luta feminista dela, sabe? Como se as coisas não pudessem existir no mundo. Como se a gente não vivesse num mundo onde que a gente tem mulheres feministas atuantes. A gente não pode esquecer que feministas também têm emoção, né? Exato. Então, no caso dela, por exemplo, nisso, meio dessa emoção toda, ela ainda, essa batalha, né, do relacionamento com ela, quer dizer, ela tem um relacionamento extraconjugal dentro da própria casa dela. O Leon Trotsky. Isso. E depois disso, quando eles ficam 1 ano separados, e ele pede pelo amor de Deus para voltar, ele volta com condições. E uma das condições é que ele não tocasse nela. Eles e têm ele aceita. Um casamento assexual. Ele aceita, porque ele percebe que ele não podia ficar sem ela, né? E ela disse que ela ainda o amava, mas que ela, cada vez que ela se aproximasse dele, ela ia ver a imagem de uma das mulheres que ele Até a própria irmã dela, né? Até a própria irmã dela. E eu acho que foi a grande marca, né, da separação. Então, quer dizer, ela foi forte nesse sentido também. Sim, perfeito. Né? Maravilhosa. Sim. Todos amam ela, acho que ninguém vai discordar. Ninguém. E por último, você escolheu uma mulher brasileira. Pois é. Anita Malfatti. Por que você escolheu a Anita? Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu fui aluna de uma professora na Escola de Belas Artes, que Eris Vitória Guimarães. Ela foi contemporânea dos grandes, né? E ela se referia a Anita como se fosse assim uma pessoa, era muito interessante que ela falava, porque a Anita era uma coisa assim, ela morreu com mais de 100 anos, né? Então ela conviveu realmente com essas pessoas. Você vai ver que eu estou escolhendo as mulheres assim, sempre tem uma semelhança uma com as outras, né? A Anita, ela é filha de mãe alemã e de pai italiano. O pai dela vem para o Brasil, né, para trabalhar na estrada de ferro, ele era um engenheiro. A Anita nasce com defeito físico, né? Ela tinha um problema no braço, um defeito nas mãos. Ela é levada para a Itália em um determinado momento, faz cirurgias, melhora, mas ela não consegue recuperar. Ela vira uma falsa canhota, né? Ela tinha um complexo muito grande, né, daquilo. Ela usava, inclusive, as mangas maiores e tal, que ela não queria que as pessoas vissem. E a Anita ela é anterior, né, à Semana de 22, mas ela é uma das pessoas do grupo da Semana de 22, muito respeitada pelo Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. O pai, novamente, né, o pai novamente investe nela e, embora ele tenha morrido cedo, fica um tio que dá de presente para ela uma viagem para a Alemanha. E ela vai fazer uma residência artística, que quem promoveu foi o tio dela. Eles não eram uma família rica, mas também não era uma família sem recursos, né? E ela vai para lá e ela chega na Alemanha justamente no momento em que o expressionismo está no auge, fervilhando, aquela turma de vanguarda toda, né? A Alemanha sempre muito na frente, porque a maioria dos artistas eles tinham o caminho de Paris, né? Direto para poder estudar arte. E ela, quando ela retorna, ela traz alguns quadros, como aquele A Louca e outros, que deixa esse tio, que queria ver o resultado, né, do investimento dele, muito assustado, achando que aquilo era uma grande porcaria e tal. Faz uma exposição, fica 1 ano aqui, volta e vai para os Estados Unidos. E lá em Nova York ela conhece também tudo que está acontecendo de novo na arte. Ela, inclusive, conta que ela teve contatos estreitos com aqueles grupos todos, que ela conviveu e que caminhou com o Duchamp, que discutiram arte, essa coisa toda. E ela desenvolve nos Estados Unidos, por causa dessa liberdade toda aquela informação que ela trouxe da Alemanha, que ainda estava sem nascer, né? Porque o tempo foi muito curto. Ela, na verdade, ela produz isso lá nos Estados Unidos. E quando ela volta, em 1917, ela vai fazer uma exposição. E aí ela recebe uma crítica muito dura do Monteiro Lobato, que se refere a ela como uma artista que tomou o caminho errado. Que ela estava né, desconstruindo a arte, aquela coisa toda, que ela tinha saído do que era considerado a ordem, né, das coisas, como elas deveriam acontecer. E isso afeta muito a Anita. E ela fica bastante abalada e ela começa a procurar a volta, o retorno a essa ordem, aonde ela vai procurar o Pedro Alexandrino, que era um pintor muito aceito, né, na sociedade de São Paulo, muito acadêmico. E ela vai fazer aula, e até nesse lugar que ela conhece
A Tarsila do Amaral, Tarsila do Amaral. E o pessoal a Tarsila do Amaral. dos modernistas. E elas ficam amigas e um belo dia ela está com a Tarsila e aí chega o Mário, que fica impressionado com a Tarsila, e eles vão formando então aquele grupo que vai construir a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Ela, mais tarde, vai para Paris e lá ela continua desenvolvendo uns trabalhos que, por sinal, o Oswald de Andrade não gosta muito, né? Ela manda as imagens para ele, porque ela começa a fazer um trabalho com cunho religioso, mas ele não gosta da forma com que ela mostra aquilo, eles trocam aquelas impressões, ela se fragiliza, né? Mas ela faz uma exposição em 1926 em Paris e ali realmente ela recebe um reconhecimento assim magnífico e quando ela volta ao Brasil ela já é a Anitta. Mais tarde volta, né, a dar aulas, né? A mãe era professora do Mackenzie, já esperava-se que ela viesse ser professora, mas ela continua pintando e também lecionando. Só que o estilo dela se torna mais brando, assim, né? Sim, ela após a crítica, né? Ela perde todo aquele vigor do expressionismo, né? Ela começa a impressão que dá é que ela tenta agradar as críticas. E aí ela começa a pintar aquele mundo rural, aquelas paisagens bucólicas. Eu particularmente acho que foi uma pena, porque eu gosto muito da fase dela que ela desenvolve nesse período, Alemanha e Estados Unidos. Achei que aparecia um homem lá, né? Tinha que ter um homem. Ah, e vida. por esse motivo que eu falei da Anitta, porque tinha um homem no caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, uma Ela pedra não casa, chamada né? Monteiro Lobato. Ela não se casa, ela tem um complexo muito grande, porque ela acha que nenhum homem gosta dela por causa do defeito físico. E é isso, ela se dedica até o final à pintura e ela morre na década de 60, né? Maravilha. Gente, eu acho que toda essa experiência, esse repertório que a Rita trouxe aqui pra gente hoje é um começo, né? A gente teve aí 5 mini aulas sobre 5 mulheres maravilhosas que influenciaram a Rita. E Rita, se as pessoas quiserem conhecer seus trabalhos, como eu já falei anteriormente, você é artista plástica, né? Qual é a tua arroba no Instagram? Você lembra de cabeça? Não? Eu vou deixar aqui no card. Não lembro de cabeça, você por favor coloque. Eu vou deixar aqui anotado, vocês podem conhecer os trabalhos da Rita, são fantásticos, tem alguns aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, né? E onde mais as pessoas podem te achar? Tem algum outro caminho? As pessoas podem te mandar mensagem, você responde? Pode, Facebook, Instagram, e-mail. E-mail? Vou deixar aqui o e-mail dela também, se vocês quiserem comprar quadros, chamar a Rita para dar palestra, dar aula e não sei o que mais que ela oferece por aí, né? Não sei, o que mais? Workshop, né? Qualquer outro tipo de experiência com arte a gente se inclui. Exposições. Rita, só tenho a agradecer, muito obrigado Obrigada, por trazer todo esse repertório, essa aula aqui pra gente. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. E galera, um grande beijo e tchau, tchau.